como eu iniciei nessa carreira da arquitetura, né? Na realidade, eu sou arquiteta, eu sou formada já há 40 anos, mas durante toda a minha trajetória, eu fui arquiteta, mas arquiteta de obra, eu fui peão de obra. Eu não trabalhava com projetos, eu trabalhava com a execução. Então, eu comecei já no segundo período a estagiar. Estagiar não, eu já comecei como auxiliar técnica, trabalhando nas obras de acabamento do metrô. Então, foi assim, muito desafio, porque na época, trabalhando lá naquele canteiro de obra, o canteiro de obra era na Glória, não tinha nenhuma mulher trabalhando ali naquela fase de acabamentos, então já foi uma guerra para conseguir entrar. Mas, enfim, a vida é feita de desafios, né? É feita de desafios. E eu trabalhei, e por conta disso, toda a minha trajetória foi em obras. Passei por todos os departamentos e trabalhando em grandes obras. Eu trabalhei no terminal de cargas do aeroporto do Galeão, eu trabalhei no Parque Gráfico do Globo, aquele lindão que a gente passa ali na Washington Luiz, né? E eu trabalhei no Brasil todo viajando, então foi assim, é uma bagagem muito grande, muitos desafios, muitos perrengues, né, que eu passei. Eu fui coordenadora durante uma época fazendo a parte de manutenção e conservação das escolas municipais do Rio de Janeiro. Com isso, as escolas, geralmente em áreas de risco, então, muitas vezes, eu estava com a equipe fazendo manutenção da escola e vinha de lá, até mesmo aqui perto, aqui na Praça Seca, uma vez, tem uma escolinha que é lá bem pertinho do morro, e eu tinha prazo para entregar. Na Rua Barão? Na Rua Barão, tá. Ali depois do INSS, né? Uhum. E eu estava fazendo a cobertura lá, a quadra de esporte, e tinha prazo para entregar. Sim. E, de repente, veio uma ordem lá de cima, né, que falou, tem que parar, para tudo, sai todo mundo da escola, vai embora. E eu, né, ali, eu vou parar minha obra? Nem pensar. Como é que deixa assim, né, no meio Como do é que vai no meio do caminho? Não posso, eu estou concretando, concreto, não vou parar. Aí, daqui a pouco, só chega um cara e tem um lá de cima, lá, me apontando e falou, mãe. Tem que parar. Sabe? Aí, assim, foram várias coisas. Teve uma época que... Desculpa te cortar, mas nada melhor do que meter literalmente a mão na massa para aprender, mesmo que você Você está estudando para se formar em arquiteto, mas está lá na obra, ou se formou e já pegou na obra num nível mais baixo para poder pegar a prática, né? Na realidade, essa situação que eu passei agora, eu já estava formada há bastante tempo. Né? Tarimbada. Mas eu, quando comecei, né, que foi o meu primeiro trabalho, justamente nas obras no metrô, o que eu fazia? Qual era a minha função? Ali dentro do metrô, quem entra, você vê aquela plataforma, mas tem vários compartimentos, né? Tem vários compartimentos. Tem compartimento que tem azulejo até o teto, tem compartimento... Então, eu era do setor de qualidade. Eu tinha que passar e ir batendo em todos os azulejos para ver se tinha algum oco, eu tinha que ver se tinha algum rachadinho. Eu ia lá com o pincel marcando tudo, né? Quando você fazia isso, a tua função já era de arquiteta? Não. Eu estava no segundo ano da faculdade. Ah, isso é legal. Isso que eu tô falando. Eu estava no Você já estava dentro do teu ambiente que futuramente você ia se formar para trabalhar, né? Sim. Uhum. Até mesmo por isso que eu nunca fui para a área de projetos. Eu me formei pela Universidade Gama Filho, que na época o forte era a Universidade Gama Filho e a PUC. A PUC era para o lado artístico e a Universidade Gama Filho era mais voltada para o lado técnico. Mas assim, a gente saía dali da formação mais como um engenheiro do que praticamente como um arquiteto. Né? Então, aí, durante toda a parte que eu estudei, eu trabalhei o tempo todo em obra. Então, eu entrei na faculdade em 1974. Em 75, eu já fui para o metrô.
trabalhar no metrô. Me formei em 79 e quando eu me formei em 79, daí eu já passei a ser arquiteta, carteira assinada como arquiteta no metrô. Sendo que não era direto pelo metrô, era contratada por empresas que faziam toda a parte de gerenciado, terceirizado. Mas você gostava, Tina, mais da parte de obra mesmo do que a parte artística de projeto e tal? Porque eu já era o contrário, assim, eu não gostava da obra, de execução de obra, acompanhamento de projeto e tudo mais, mas eu gostava de fazer o projeto, do desenho em si, né? E uma coisa que eu também reparei é que na minha turma tinha muito mais mulher, isso chamou atenção quando você falou que é mais o nicho, né, o ambiente ali de obras, né, tem muito mais pedreiro homem do que mulher. Mas na minha vivência eu convivi muito mais com mulher, porque eu não era desse nicho de obra, era mais do nicho de projeto, do que com homem, cara. Comigo foi muito totalmente o contrário. Quando eu entrei na faculdade, eu fui para o turno da noite, porque justamente eu queria trabalhar. Então, a minha turma eram 32 alunos, sendo que 5 eram mulheres e 27 homens. Olha como é que muda, né? Então, assim, durante 40 anos da minha vida, eu vivi no mundo masculino. É totalmente Sabe? inverso. Então, aquele lance assim... Eu imagino como que não foi o desafio naquela época, né? Porque hoje ainda existe o machismo, existe o preconceito... as mulheres na cadeia de comando hoje elas estão começando a galgar alguma coisa, mas imagina naquela época, não, dentro de obra, 70 né, e pouco. Gente, é uma coisa muito como é que se fala, digamos assim, né, imersa mesmo na cabeça das pessoas que estão ali, que obra é coisa de homem e tal. Aí você bota uma mulher para tocar a obra, é surreal, né? Aí imagino que você deve E o que acontece, né? Quando a mulher está ali... Eu comecei no metrô, primeiro foi porque tinha o diretor, eu ficava na divisão de obras, divisão de obra e acabamento, que era de Oca, e tinha o Guilherme. E essa equipe, que era o Guilherme era do metrô e a de Oca, né? Tinha a Ductor, que era justamente a gerenciadora, era a terceirizada. E eu fui através da Ductor. Então, dentro da Ductor tinha o Vicente, tinha o Flávio, que eles apoiavam de ter uma mulher ali na obra. Mas tinha o outro lá, que ele falava, não, eu não vou colocar uma mulher aqui dentro da obra, dentro de um canteiro da obra que vai percorrer esse túnel todo aqui, porque, sabe, não vai dar certo. E, conclusão, quando eu me formei, as 5 mulheres que estudavam comigo na minha turma, as 5 faziam parte da minha equipe lá no metrô. Caraca. Que eles acharam assim que foi fantástico, porque realmente, então, eu trabalhava tanto na parte de fazer todo esse controle de qualidade, como também, daí ali já fui pegando outras responsabilidades das licitações, de fazer todo o quadro dos concorrentes e tudo mais. Então, foi um aprendizado muito grande. Cada detalhezinho ali do metrô, quando eu subo as escadas do metrô, eu vejo que tem uma grelha ali, aquela grelha nós fizemos o detalhe de como ia ser o encaixe. Então, foi muita experiência, então, foi muito aprendizado. Então, podemos dizer que você foi uma das mães do metrô. Eu até me orgulho de dizer que eu fui a primeira mulher a trabalhar nas obras de acabamento do metrô. Muito legal. Que bacana. Muito bom. E, como você falou, né, a questão do machismo e quando a gente chega, uma mulher, e você lida com aqueles, principalmente os mestres de obras, os encarregados, que a gente chega ali... Não tanto os peões, mas o cara que está mais ali na cadeira de comando. O cara que está ali na cadeira de comando e que ele já tem, assim, 30, 40 anos de experiência ali. E vem uma pessoa mais jovem, principalmente mulher, para poder falar, não, olha, você não tem que fazer assim, você tem que fazer assim, que é o melhor. Nossa. Porque ele tem a experiência da prática. Ele tem a experiência da prática, sabe? E que não deixa de ser grande e também muito considerável, mas assim, ele acaba
diminuindo e não considerando o que você fala por vários motivos, né? Sim, sim. Por ser mulher, por ser mais nova, pelo menor tempo de experiência. E olha, e não é só assim a questão de quando eu era mais nova, não. Isso daí foi durante todo o meu percurso. A última obra que eu trabalhei agora foi a obra do Porto do Açu, do Ike Batista, que foram 3 quilômetros de ponte mar adentro. E era assim, eu fui morar em Gruçaí, fiquei 4 anos lá na obra, e como sempre, né, a maioria eram homens. E de chegar numa mesa de reuniões, uma mesa de reunião com 10, 12 engenheiros ali, coordenadores, e para eu conseguir ter voz ativa, sabe, muitas vezes tinha que bater na mesa, porque eles não davam oportunidade de falar. Não, e tem uma outra